Leitura Livro dos Espíritos, quarta parte, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Título, o nada, vida futura. Pergunta 958. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Comentário. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se. Nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após um instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não haveria de preocupar a que nos veremos deixando esse mundo, uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele sem o querer e espera. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir do nada. Título: Intuição das penas e gozos futuros. 960. De onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabeis o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos empedernidos. O temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. 962. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Comentário. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partida da felicidade a que todos aspiram não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá da sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria, a seus olhos, sem duvidar de que recebam, algum dia, a recompensa, o castigo o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso, é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Título: Intervenção de Deus nas penas e recompensas. 963. Com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande, nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância?
Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Comentário. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Um pai deu a um filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deveis seguir a todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e assegurares a tua existência. Daí, dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se desprezares, nada produzirá e morrerá de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não as regras que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recurso para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Título: Natureza das penas e gozos futuros. 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não pode ser material, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essa pena e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações, e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é forte de suprema felicidade. Lhes é fonte. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade.
Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, exato, de felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para conseguirem trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. 968. Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, gozo do animal. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passa por uma tortura. 969. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhes entoar louvores? É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que muitas outras não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder e sabedoria e a bondade de Deus. Não creia, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade como os gozos o são o da superioridade. Pode resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar, pensar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento, os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo que os possa excitar.